Muito bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da formação clínica da R2FT em reabilitação neuromuscular. Hoje é sábado, dia 26 de abril. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula teórica do módulo 2, quadril e tronco. Esse módulo, pessoal, é um módulo chave no nosso trabalho de reabilitação, porque a gente vai ver todas as disfunções que acometem esse setor anatômico. Então, a gente vai ver dor lombar, disfunção ventilatória, pubeite, pubalgia, bursite trocantérica, enfim, tudo que acomete o quadril e o tronco, tá? É um módulo que assim, é responsável por 80%, 70% da carga de trabalho da clínica, tá? O segundo bloco mais importante é complexo do ombro e coluna cervical, que também pega bastante. Mas antebraço, mão também tem bastante, né? Porque hoje em dia o pessoal usa muito tela, né? Dá muito problema na mão. Os dentistas, pessoal da musculação, pessoal do tênis. Então, o módulo 5, não por ser o último, né? Não é o menos importante, mas ele também vai dar bastante trabalho para vocês. Tudo depende da população que a gente vai trabalhar, né? Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Bom, se tudo tiver certo, aí eu peço a confirmação de vocês. Vocês devem estar vendo o slide e a minha figura ao lado, é isso? Sim. Okay. Isso. É ok. Então vamos lá. Sim. Cadê aqui? Por que não está passando? Foi. Então, hoje eu pretendo falar na primeira parte apenas, tá? Vamos falar de anatomia, fazer uma revisão extensa dessa região anatômica, começando pela osteologia, depois os músculos, mas eu já vou fazendo conexões clínicas para vocês, tá? Vou pontuando, não vou fazer uma aula seca de anatomia, tá? Vamos fazer uma coisa mais, um foco mais clínico, como é a proposta esse ano aqui da nossa formação, tá? Não sei se vai dar tempo da gente trabalhar hoje em anatomia funcional desse setor. Eu trouxe aqui para vocês casos de alunas minhas, né, onde a gente vai usar os conhecimentos aprendidos aqui hoje nesse módulo, ou hoje não exatamente, mas ao longo do mês de maio, né, da nossa formação, que é o principal problema, a coisa mais difícil que tem para se corrigir é o que está mostrando essa senhora aqui do slide do meio, que é a mesma ali do slide da direita, da foto da direita, que é o que nós chamamos de perda de dissociação lombo-pélvica. Lombo, região lombar, pelve, o quadril. Essa região, a interface, né, a articulação coxo-femoral, ela deveria, idealmente, trabalhar soltinha, leve, sem tensão, desconectando o movimento da pelve e do fêmur, por conseguinte, do lombo, do tronco, do tórax. Só que, na maioria esmagadora das vezes, isso não acontece, gente. Não acontece. Eu tenho um problema assim, muitos de vocês também têm problemas dessa natureza, e a maioria da população tem. Raras são as pessoas que não têm este problema. Essa senhora aí do meio, quando ela me contratou, observe que ela está treinando de máscara, tá? Isso aí foi bem na pandemia ali. Quando ela me contratou, observe que ela é bem magrinha, né? Ela tinha ali 53, 52 anos. Ela disse assim para mim: olha, Ivan, eu quero coxa e glúteos. Coxa e glúteos. Não por acaso, ela está fazendo ali um afundo, né, com o pé traseiro elevado e tentando fazer um agachamento, né?
que é o que eu estava tentando atender ela como personal, né? Essa, diga-se de passagem, isso aí era uma aluna de personal. Ela não me contratou clinicamente para resolver isso aí. Beleza? Então, esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, ele mostra bem como é a dificuldade na vida real para lidar com os alunos, lidar com os pacientes e resolver coisas de alta complexidade. Bom, a mulher me pediu isso. Eu quero coxa e glúteos. Beleza. Eu olhei para ela, fiz a avaliação, ela tem umas perninhas assim, uma bunda achatada. Disse assim, tu vem fazendo exercício? Vem fazendo ginástica, musculação? Sim, eu tenho um personal há 23 anos. Ela faz com personal há 23 anos, ou seja, meu Deus, deu dos 30. Né? E aí eu olhei para ela e disse assim, e qual é o resultado disso? Né? O que tu conseguiu com isso? Pois é, sei que não é culpa do personal, porque o personal dela, evidentemente, que não teve essa aula que vocês estão tendo agora e não sabe disso. Na cabeça de uma pessoa que não tem essa formação, essa ideia, esse preconceito, né? Esse conceito inicial de que precisa haver a dissociação entre o lombo e a pelve para que o exercício de membro inferior seja eficiente, ninguém tem essa informação, pelo que eu saiba, pouquíssima gente tem. O cara vai simplesmente botar a pessoa, e vai ver que a pessoa não, tem uma brutal dificuldade para trabalhar, ou não consegue trabalhar com cargas livres, vai botar a mulher em máquina, trocar a plaquinha, fazer 12, 15, 12, 15, 12, 15 durante 23 anos. No final das contas, o tempo passou, a vida passou, o resultado zero. Né? E a causa é essa, o quadril dela é grudado. Ela também tem dor em função disso. Também tem dor em função disso. Mas aí, pandemia, vocês sabem, a gente não conseguia trabalhar. Então, essa pessoa aí me contratou para atender ela na academia do prédio, puta de um prédio mais chique de Porto Alegre, ainda é. Uma academia melhor que a Budtec, tá? Então, é lógico que eu fui atender, né? Estava precisando ganhar dinheiro. E ela propôs eu atender ela e o marido juntos. O marido era um cara da minha idade, gordo, sedentário, sem dor nenhuma, precisaria fazer outras coisas. E ela precisava fazer um puta trabalho de reabilitação nesse quadril aí. O que acabou acontecendo? Eu atendi eles durante 8 meses, fiz o que eu humanamente podia fazer, atendendo os dois ao mesmo tempo. E, obviamente, que eu não tive sucesso algum, né? Eles queriam fazer uma recriação, né? E eu estou ali para fazer um trabalho técnico. Mas o que eu quero chamar a atenção em relação à aula de hoje, né? Observe que a perda de dissociação lombopélvica dela faz com que o quadril entre em retroversão toda vez que ela tenta flexionar o quadril. A tensão acaba subindo ali para a lombar. Num Smith Machine, com baixa carga, ela não consegue agachar e sente dor. A mesma coisa acontece aqui na foto da esquerda, mas numa escala menor. Por isso que eu botei, porque aqui é mais sutil. Nessa moça aqui de blusa verde, à esquerda, nessa foto da esquerda, também tem perda de dissociação lombopélvica, porém é um grau menor. É uma coisa bem mais fácil de arrumar nessa pessoa aqui, porque ela é mais jovem, está há menos tempo com a disfunção, e porque o nível da disfunção também é menor. Mas não se enganem, esse trabalho aqui é o trabalho mais difícil que tem para nós resolvermos. Bom, indo aqui para a coluna, né, nós vamos
lembrar a vocês que a coluna ela possui curvaturas fisiológicas e que precisam estar preservadas durante a execução dos exercícios. Essa questão das curvaturas da coluna, às vezes é um troço que passa batido assim na gente, né? Mas se for a primeira aula da pessoa para que vocês vão atender e vocês desconfiarem de alguma coisa, vocês pensam assim, deixa eu te ver de lado, levanta os braços, vê se a pessoa tem uma retificação lombar, vê se a pessoa tem uma hiperlordose lombar. E aí depois nós vamos ver como que essas coisas podem ser abordadas ou não, mas eu já de antemão te digo para vocês que é muito difícil você mudar uma coisa dessa, especialmente a retificação lombar, né? A retificação lombar, tipicamente, é um problema de nascença estrutural da pessoa. E, por definição, essa pessoa que tem retificação lombar, ela tem perda de dissociação lombopélvica. Por isso que é importante vocês avaliarem essa questão na largada, nos primeiros dias, ou de preferência no primeiro dia que vocês forem trabalhar com essa pessoa, para ver se ela tem retificação, se tem lordose normal ou uma hiperlordose. Porque se tiver retificação, automaticamente já sabe, perda de dissociação lombopélvica. O que isso implica? Essa pessoa não vai conseguir agachar, essa pessoa não vai conseguir fazer um levantamento terra com segurança. Ou seja, essa pessoa está condenada a não ter glúteo e não ter coxa. Infelizmente, esse é o cenário. E aí, parênteses, quando vocês estão na internet olhando o Instagram, né, vem uma gostosa, a puta de uma guria com umas coxas desse tamanho, uma bunda desse tamanho, fazendo espacato, botando o kettlebell em cima, assim, com as pernas negativo no espacato, né, entre duas coisas, dizendo, não, olha só, é muito fácil tu eliminar a tua dor nas costas, basta fazer alongamento. Fechar parênteses. Bom, então aqui nesse slide, o que a gente tem aqui? São 24 vértebras no total, porém existe uma variação ali, uns 5% da população tem alguma variação no número de vértebras. As vértebras cervicais são de área menor, porque tem menos carregamento, e as vértebras lombares são maiores. Tá? Então, no que tange aqui ao nosso escopo desse setor anatômico de hoje, né, nós temos ali, né, 12 vértebras torácicas e 7 vértebras lombares. Então, só para fortalecer, né, só para ratificar esse conceito, as curvas são fisiológicas, as curvas devem ser mantidas durante a execução do exercício. O Joselito, o Fábio Messi, que está aí, que são os caras mais da antiga, não vão me deixar mentir, né, pessoal? Que até bem pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, eu não sei se isso ainda está acontecendo nas academias, porque eu, graças a Deus, faz horas que eu não vou em academia trabalhar, né? Mas eu via nas academias, assim, as gurias, principalmente, fazendo um agachamento, e quando terminava o agachamento, fazia a retroversão pélvica. Pessoal, pergunto para vocês aí, isso ainda está acontecendo? Sim. 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 Ainda acontece isso? Sim. Bastante, professor. Sim. Porra, gente, é brincadeira, né? É brincadeira. E eu pergunto assim, por que alguém instruiu aquela criatura a fazer isso? Qual é a desculpa? Qual é a justificativa? Eles querem que o glúteo trabalhe mais. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o glúteo vai trabalhar mais na parte baixa do agachamento, na parte funda do agachamento, para tirar a pessoa lá de baixo, porque a função do glúteo é a extensão do quadril. Lá em cima, quando a pessoa chega lá em cima, ele tem que estar com o core travado, tem que estar com a curvatura lombar estabilizada. Se a pelve está se mexendo, o core está destravado. A pessoa está botando carga em cima do corpo vertebral, e o corpo vertebral está se mexendo em relação ao outro. Gente, isso
É um cenário horroroso isso. É ignorância em estado bruto. Então, não façam isso. Enfim, tá? As curvaturas estão ali para serem preservadas. Preservadas, beleza? Jamais façam um exercício com curvatura retificada. Fala aí, Juscelito. Opa, eu não pedi para falar. Não Tá pediu? tranquilo. Fui eu. Que seguinte, professor, acontece uma coisa na academia que às vezes eu tô lá e aí eu vejo algum professor que já tem 35 anos de casa, 30 anos de casa, ou seja, quando eu nem pensava em ir para educação física, ele já estava, né? E aí eu vejo ele fazendo alguma coisa, eu não vou falar para ele, Não. entendeu? E fico quieto na minha, mas é complicado, é bem complicado. Não, Porque aí, qual por é? exemplo, eu vi esses dias um aluno, esse colega, com um aluno, plenas condições de fazer um trabalho bom, né? Um trabalho bom de que com cargas ideais pro físico dele, pro porte físico dele, digamos assim, ó, um aluno com o teu porte físico, professor, tá? Fazendo elevação lateral, tá? Com anilha de 3 quilos. Não, sei lá, agora, isso é. Sem lesão nenhuma. Aluno normal, um aluno que já faz aula com ele há 25 anos. É ridículo, né? Isso é ridículo. É. Mas, enfim, por que nós estamos aqui falando sobre essas coisas? Porque vocês, fazemos parte de uma elite de profissionais que pensam diferente dos demais. Então, vocês vão fazer diferente. Vocês vão ensinar isso de forma diferente. E com o passar dos anos, eu espero, mas eu com certeza eu já não vou estar mais aqui para ver isso, né? As pessoas vão começar a fazer os exercícios de forma melhor, mais segura. Os profissionais de educação física não têm culpa por não saber essas coisas, porque isso não foi ensinado na faculdade, entendeu? Não se ensina isso lá em lugar nenhum, né? Então, é por isso que a gente está aqui, gente. Vamos lá, vamos seguir. Aqui é um detalhe dos nossos corpos vertebrais, tá? Então, aqui, do ponto de vista ósseo, né? Nós temos aqui o corpo vertebral, o disco, que nada mais é do que um monte de anéis de colágeno, tá? Um monte de anéis de colágeno, aqui é bem espesso, ó, vocês podem ver aqui, ó. Tem vários anéis concêntricos aqui, com um núcleo pulposo, um núcleo com líquido, com água, não é exatamente com água, mas líquido sinovial. Tá? O corpo vertebral tem esse monte de ossinhos aqui, onde nós vamos ver daqui a pouco, tem um monte de músculozinhos aqui ligados neles, né, que fazem parte, vocês vão ver, do sistema local de estabilização segmentar. Tá? Então, para dar nome aos bois aqui, essa aqui é a parte dorsal, isso aqui é a parte ventral. Então, aqui nós temos o processo espinhoso. Esse aqui do lado, naturalmente, que é um processo transverso, né? E tem aqui as facetas articulares, ó, que no caso da região lombar tem essa configuração. À medida que vai subindo, essa região das facetas elas vai se mudando, tá? Vai se modificando. Ligamentos da coluna. Nós temos basicamente 3 ligamentos importantes aqui. Nós temos um ligamento longitudinal anterior, que percorre toda a face ventral aqui da coluna. E, diga-se de passagem, esse ligamento aqui, em algumas pessoas de mais idade, sofre um espessamento espontâneo da sua dimensão, né, sua espessura,
através de proliferação de colágeno. E vocês podem imaginar o que isso vai ocasionar se existe um espessamento desse ligamento, e esse ligamento é anterior. No momento em que você tem o espessamento, você cria uma força de flexão na coluna, lá em cima, na coluna cervical, fazendo com que as pessoas de idade, algumas pessoas de idade, desenvolvam o que se chama de cifose de Sherman, que é uma adaptação anatômica, não tem conserto, não tem volta, infelizmente. O outro ligamento... Só uma pergunta sobre essa daí. Mas isso não tem volta, até mesmo nas pessoas que, digamos assim, façam treinos corretos, coisa assim, ou tem como retardar essa cifose? Observa que essa situação que eu configurei para vocês é uma patologia, tá? É uma doença. Tá. É uma doença. Doença cifose de Sherman. Tá. Então, tem nome o troço. Uhum. Não é uma hipercifose, como é o que eu tenho. O que eu tenho uma hipercifose, tá? Derivada do tipo de treinamento que eu fiz. É plenamente possível evitar isso que eu tenho. Plenamente possível, tá? Desde que vocês, no início, esse aviso vale especialmente para o Márcio, desde que vocês, no início, nunca negligenciem a mobilidade articular da coluna. Sempre, desde jovens, desde sempre, associem o treinamento de força a um trabalho de mobilidade da coluna, que isso vai evitar a hipercifose torácica, tal como o Fábio está sugerindo aqui, né? Perfeito, obrigado. Mas essa condição que eu expliquei para vocês é uma fisiopatologia, ou seja, espontaneamente essa pessoa começa a desenvolver isso lá pelos 70, 75 anos. Tá? Então, além desse ligamento longitudinal anterior, a gente tem o ligamento supraespinhal. Aqui tem os processos espinhosos. Ó. Então, entre um processo espinhoso e outro, tem o ligamento supraespinhal e o interespinhal, que é esse mais embaixo aqui. Beleza? Então, ligamento para estabilizar tem bastante, né? Então, isso aqui mostra, sim, para vocês o quão resiliente, o quão forte é essa estrutura, né? Não é uma coisa frágil a nossa coluna em absoluto, tá? Em relação à coluna, por enquanto era isso aí. Agora vamos ver aqui a pelve, né? Então, o que compõe a pelve? Basicamente, ela é composta pelo sacro, que é esse osso aqui na base da coluna, e o ilíaco, tá? O ilíaco. Esses ossos, eles se juntam aqui, ó, entre o sacro e o ilíaco, existe uma articulação que é uma anfiartrose, é uma articulação fixa, imóvel, chamada articulação sacro-ilíaca. E aqui na frente nós temos outra articulação que também é uma anfiartrose, uma articulação imóvel chamada a sífise púbica. E aqui está o acetábulo onde se encaixa o fêmur, né? Existe uma condição que vocês vão enfrentar muito frequentemente, chamada disfunção sacroiliaca. Nós vamos ver isso aqui na parte, acho que prática, nós vamos ver isso, mas hoje eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Nesse momento. Quando a pessoa descrever assim, professor, eu vou levantar para mostrar para vocês o gesto, tá? Dá licença, vou mostrar aqui. Quando a pessoa disser para vocês assim, professor, eu estou com uma dor aqui assim, ó, nessa região. Quando ela fizer esse gesto, pessoal, quando ela descrever que está com uma dor difusa aqui atrás, pode escrever, tá? É disfunção sacroiliaca. A disfunção sacroiliaca
Já vamos falar um pouquinho isso, né? Porque, afinal de contas, eu quero dar um caráter mais clínico, né, nesse nosso curso esse ano. Como é que a gente raciocina clinicamente nessas situações? O raciocínio é totalmente análogo ao problema da síntese pública, que é o da pubalgia, ou pubeite, né, que acomete muito jogador de futebol e tenista. Né? A gente tem que pensar assim, porra, o cara está com dor ali na sacroiliaca, né? Pá, mas pera um pouquinho. A articulação sacroiliaca é uma anfiartrose. Ela não pode se mexer. Por que tem dor? Tem dor porque está inflamado. Quando vocês espetarem o dedo ali, ó, na articulação lá atrás, evidentemente que aqui na frente vocês não têm acesso, né? Mas quando vocês espetarem o dedo lá atrás, a pessoa vai referir uma dor aguda ali, indicando que tem um processo inflamatório em curso ali. Por que está inflamado? Passo a pergunta para vocês. Alô, alô? Por que inflama uma anfiartrose? Ninguém vai chutar nada? Falta de mobilidade. Não, o contrário. Ao contrário, muita O mobilidade. contrário. Eu estou dizendo que essa articulação, ela é uma articulação imóvel. Imóvel. Ah, sim. Ela é imóvel. E isso pode acontecer bastante com grávidas, não? Pode acontecer acomete mais mulheres do que homens. Uhum. Mas eu não tenho retrospecto clínico assim para falar para você se acomete mais grávidas ou não, mas que acomete mais mulheres com absoluta certeza. Uhum. Mas voltando, vamos lá, vamos pensar. O negócio meu objetivo agora, neste momento, é fazer vocês raciocinarem clinicamente, tá bom? O que eu falei? Isso é uma articulação imóvel. Ou é para ser imóvel. E está inflamada. Por quê? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Posso falar de novo? Claro, falem. Enfraquecimento dos músculos da pelve. Beleza. Enfraquecimento dos músculos da pelve. É por aí a parada. Se ocorre esse enfraquecimento dos músculos da pelve, ou trocando em miúdos, né? Falando mais clinicamente, mais tecnicamente, se os músculos responsáveis pela estabilização desta articulação estiverem disfuncionais, estiverem inibidos, o que vai acontecer com essa articulação? Essa articulação é assim, né? Devia estar fixa ali. Mas se os músculos estabilizadores não estiverem fazendo o trabalho deles adequadamente, o que vocês vão ter? Um micro Deslocamento. deslocamento. Na realidade, não chega a deslocar coisa nenhuma. Sim, mas porque tem um monte de ligamento ali que a gente já vai ver, tá? Isso aí está no osso ali, mas em cima desse osso tem uma porrada de ligamento, depois é que vem os músculos. Mas vai haver tensão de cisalhamento, que é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver? Sim. Ó. Isso é cisalhamento. Quando a pessoa caminha, principalmente quando a pessoa corre, entendeu? Então vai ter essa tensão vai ser gerada na articulação sacroiliaca e com o passar do tempo inflama. Até, professor, uma aluna lá da academia, esses dias ela falou assim, eu tô correndo, tô fazendo exercício, mas ela falou exatamente isso, ela disse assim, mas eu tô sentindo ultimamente uma dor aqui, ó, na lombar. E ela mostrou assim. Uhum, exatamente, ela, bem como o professor mostrou. Aí eu peguei e fiquei olhando, né? Ela tava com o meu colega, né? Aí eu disse assim, falo ou não falo, falo ou não falo. Eu disse, não vou falar, vou deixar ele, né? Afinal, se eu me meter, é pior. Tu não Mas me paga ela para falou isso. igualzinho, e ela praticava corrida.
Esse sinal que eu mostrei para vocês podem pesquisar na literatura, chama-se, internacionalmente, tá? Sinal universal da disfunção sacroiliaca. Tá? Novamente, dando um spoiler, né, só para vocês, os dois principais músculos da pelve que estabilizam essa articulação é o glúteo e o psoas. Beleza? Então, por hora era isso. Vamos passar para frente aqui. Ó. Olha só o que tem de ligamento aqui. Ó. Tá? Então, nós temos o ligamento sacroiliaco anterior, que eu destaquei aqui em vermelho, e tem, naturalmente, se tem o ligamento sacroiliaco anterior, é porque tem o posterior. O ligamento sacrotuberal, porque esse aqui é a tuberosidade do isquio. Então, esse aqui é o ligamento sacrotuberal. E esse aqui é o sacroespinhoso. Sacroespinhoso. Além disso, tem todos esses ligamentos aqui, são os ligamentos iliolombares aqui, que tem ligação com o quadrado lombar, tem ligação com o psoas menor. E todos esses caras aqui são responsáveis pela estabilização da pelve. Essa aqui é a vista posterior. Esses aqui são os ligamentos posteriores do ligamento sacroiliaco e os ligamentos posteriores aqui do ligamento sacrotuberal. Olha lá, o sacroiliaco ali, ó. Conecta o psoas anteriormente com o glúteo máximo e o piriforme posteriormente, porque o glúteo máximo e o piriforme, velho, eles estão aqui, ó. Esse aqui é o ponto de inserção proximal deles. E, anteriormente, o psoas está passando aqui, ó. Nessa linha. Nessa linha aqui. Vocês conseguem imaginar isso? É que eu não consegui achar uma imagem. Talvez agora, com a inteligência artificial, eu consiga produzir essa imagem, porque ela não existe na internet em lugar nenhum, tá? Uma imagem onde apareça os ligamentos e parte dos músculos, ou os músculos da pelve, tá? Ou é uma coisa ou é outra, né? Então, lembra que o professor me pediu para eu procurar isso? Lembro. Eu tentei procurar com alguns alunos meus que são da TI. Eles disseram que é muito difícil, que, por exemplo, não tem. Eles andaram procurando e eles não acharam. Eu acredito que eu posso ajudar nisso daí. Depois eu mando para você. A gurizada aqui, a geração nova aqui. Viu só? Então, anota aí, Márcio. Vou anotar no chat. Depois eu mando ele para vocês. É um aplicativo de anatomia 3D. Tipo isso. Ele é um atlas 3D que daí tu até poderia utilizar na aula, né? Se for explicar alguma coisa mais a fundo. Eu seleciona ali que foi querer aparecer. Eu cheguei a assinar o Muscle and Motion. Vocês conhecem, né, esse aplicativo? Conhecem? Muscle and Motion. Sim. Cara, eu achei uma merda. Achei uma merda. Nessa aula aqui, desse módulo, tem gravado 3 coisas de anatomia funcional que eu gravei do Muscle and Motion, as linhas, tá? A linha anterior superficial, a linha posterior superficial, a linha espiral. Eu usei o Muscle and Motion, vocês vão ver daqui a pouco aí. Mas isso aí, esse tipo de informação que eu estou tentando passar aqui para vocês, eu não encontrei visualmente. Mas então, o que eu quero que vocês guardem, porque isso é o que estabiliza a pelve, entendeu? São os 2 músculos. Por isso que eu falei que a disfunção sacroiliaca tem a ver com o glúteo e com o psoas. Porque o psoas passa anteriormente aqui, ó, e tem conexão miofascial com a parte anterior do ligamento sacroiliaco. Tem conexão miofascial, está grudado ali. Parte do psoas. Né? Parte do psoas está grudado ali. Assim como o glúteo máximo e o piriforme também têm conexões miofasciais com essa face posterior do ligamento sacroiliaco. Então, esse ligamentinho aqui, ó, é super, super importante para a estabilização pélvica. Não só pelo fato dele existir por si só, né? Mas pelo fato das conexões miofasciais entre psoas da frente
e o glúteo e o piriforme atrás. E se quando vocês enfrentarem um caso desses de disfunção sacroiliaca, vocês vão direto ali no glúteo, o glúteo vai estar gritando, vão indo pessoas vai estar gritando, tá? O ligamento sacrotuberoso tem uma função importante, funcional, que é conectar o bíceps femoral à fáscia tóraco-lombar, ao dorsal contralateral. Gente, o que tem a ver essa linha de transmissão de tensão aqui com subsistemas do core? Quem é que tem essa linha de transmissão de força? Quem é que tem essa? Você já tem que saber disso, gente. Está escrito ali embaixo. Está escrito aqui embaixo. Tá aqui, ó. Vocês estão lendo aqui? Sim. O subsistema oblíquo posterior, tá? E o lateral profundo. Então, tem 2 subsistemas do core que utilizam essa linha de transmissão de força aí, que é conectada através do sacro tuberoso. Tá? Vocês observem que essa questão dos ligamentos, na nossa ótica, né, eles não estão ali estabilizando mecanicamente por si só as articulações, mas também porque tem conexões miofasciais onde ocorre a transmissão de força desses músculos aos quais eles estão conectados às estruturas articulares. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora de geometria acetabular. Por quê? Porque isso aqui está diretamente ligado à técnica de agachamento das pessoas. Vocês sabiam que tem variação disso? Quem não sabe, quem sabia, quem não sabia, por favor. Eu sabia porque o professor já tinha falado. Ah, não, tu não vale, né, velho? Tu está fazendo isso aqui pela segunda vez, nem o Joselito, que já está fazendo pela 5ª vez. Por isso que eu estou bem quietinho aqui. Mas os demais colegas que estão aí assistindo já tinham notícia de que há uma variabilidade na geometria acetabular? Não. Sim ou não? Márcio? Não, não sabia. Sherlon? Existe, tá? E essa diferença na geometria tem a ver com a anteriorização ou lateralização do acetábulo e o aumento, a protuberância, a protusão do lábio glenoide, da articulação, perdão, o lábio da acetabular aqui, do acetábulo, que é onde se encaixa a cabeça do fêmur. E essas diferenças, elas têm muito a ver com a etnia da pessoa. Eu pergunto a vocês, nas provas olímpicas, qual é a região do planeta que mais se destaca nas provas de LPO? Por acaso é um português, um espanhol, um suíço? Não. É o pessoal da Turquia para lá, né? Do Oriente Médio para a Ásia. Na Ásia, o pessoal não descansa agachado ass to the grass, com a bunda batendo no tornozelo? Eles fazem isso, né? É comum isso lá. Sim, tanto é que no Japão as pessoas esperam o ônibus nas paradas Agachado. acocadas. Uhum. Focado, agachado. Né? É uma posição de descanso. Para nós aqui, os caucasianos, já é uma situação bem diferente. Porque se você tem o acetábulo anteriorizado, e o lábio do labrum é rasinho, isso permite uma mobilidade articular enorme e uma possibilidade de você agachar paralelo ass to the grass, bunda na grama.
ou seja, acocar. E o pessoal caucasiano, o pessoal europeu, normalmente tem um acetábulo mais lateralizado e o labrum mais proeminente, o que faz com que a passada do agachamento seja tipo assim, né? 30 graus, 25 graus em relação à linha mediana, né? Então, isso está exemplificado aqui, ó, nesse desenho. Vocês entenderam isso aí? Aqui está o labrum, tá? O labrum. Aqui é a articulação coxofemoral. Então, isso aqui, ó, é o quanto de movimento que essa articulação aqui permite, e isso aqui, ó, é o quanto de movimento que essa articulação aqui permite. Beleza? Posso passar? Então, quais são as consequências para o agachamento disso? Tá? Eu não sei se hoje ainda tem essa pecha, a pecha do padrão ouro do agachamento. Mas, antigamente, até alguns anos atrás, quando eu estava lá trabalhando, isso existia. Bah! Se tu não agacha, chamado agachamento ATG, né? As to the grass, que é o que a nossa colega aqui está demonstrando, se tu não agacha dessa maneira aqui, tá errado. Não está valendo o teu agachamento. Pergunto vocês agora, como é que está essa situação hoje na academia ali, Márcio? É muito difícil ver alguém fazer um agachamento nesse nível. Muitas vezes quem faz esse agachamento é mais criança. Sim. Criança que daí ainda está tendo ali a formação completa, né, do quadril, que ainda não tem nenhuma disfunção evidente, mas ali passa... Não ficou muito tempo sentada, né, na cadeira. Exato. Agora já os adolescentes pós-pandemia ali, né, 16 para cima, daí já dá para perceber. Daí, por causa, né, mais tempo sentado ali depois da pandemia, justamente na fase do estirão, né, eu sendo um desses casos, uma redução de mobilidade, de amplitude, né, de movimento na articulação do quadril, tornozelo. A juventude está totalmente perdida. Como é que a gente faz o diagnóstico diferencial disso aí? Ou seja, como é que tu sabe se essa pessoa não está conseguindo agachar na profundidade mínima por um problema de disfunção neuromuscular, dor ou disfunção, de um problema anatômico que ela tenha? Muito simples. Fazendo o padrão de teste de quadril que a gente usa aqui na R2FT, botando a pessoa deitada e flexionando o quadril dela. Deitada. Ou seja, ela não está se equilibrando, ela não está com carga no quadril, é tu que está flexionando o quadril, a pessoa está deitada. Se tu consegue flexionar o quadril dela, deitado, tal como aqui está mostrando na Adriana, aqui, ó, fazer esse ângulo de flexão, ó, deitado, a pessoa deitada tem a coxa, a parte anterior da coxa encosta no peito, né? Ali na lateral do peito, deitado. Mas aí tu bota a pessoa para fazer um agachamento, ela não consegue agachar no paralelo. O que é isso? É problema de anatomia? Do quadril dela? Ou é disfunção? É disfunção. Tem coisas inibidas ali. Não é problema anatômico. Agora, no caso oposto, né? Vocês estão com a pessoa deitada e vão flexionar o quadril para em 90 graus, ou pior, para em 45. Aí vocês têm, especialmente se o quadril para em 45, aí vocês têm um puta de um problema anatômico, um problema de artrose no quadril. Vocês vão ver isso em pessoas de mais idade ou atletas
que saltam muito, né, de alto impacto, né, de atletas de esportes de alto impacto, vocês vão ver quadros de artrose no quadril, onde tu não consegue flexionar o quadril nem a 90 graus, né? Mesmo 90 graus é um ângulo assim, ó, insuficiente para dizer que está funcional o quadril dela, tá? Não está legal. Não está legal. 90 graus de flexão não está legal. Tem que flexionar mais, ali, em torno de 60, no mínimo 70, 75 graus de flexão, 45 seria o ideal. Tá? Bom, dito isso, então, não existe padrão ouro para o agachamento, tá? Ou seja, não precisa ter a capacidade de agachar dessa forma aqui, como demonstrado pela nossa colega, para ter benefício. Se consegue, perfeito, maravilha, nota 10 para isso. Mas não precisa. Na R2, o que a gente utiliza? Critérios mínimos, critérios plenos e critérios insuficientes. Então, o que a gente considera insuficiente? Pouca profundidade. O que é pouca profundidade? Não consegue atingir o nível paralelo do solo. Acima disso. Ou a pessoa até atinge o nível paralelo, mas faz retroversão pélvica, chamado butt wink. O butt wink, a retroversão pélvica, é uma consequência da perda de dissociação lombo-pélvica, que a gente tem que arrumar. E quando também ocorre a elevação do calcâneo, perda de mobilidade na articulação do tornozelo, ou inibição do tibial anterior, enfim. Os critérios mínimos são aqueles em que a pessoa atinge a profundidade paralela, costas paralelas à tíbia, dependendo do comprimento do fêmur, a gente vai ver isso depois, mas sem retroversão pélvica. Sem retroversão pélvica. Profundidade paralela, sem o butt wink. Sem retroversão paralela. Em retroversão pélvica. E os critérios plenos, que é isso aí que a Adriana está mostrando, profundidade as to the grass, ATG, sem retroversão pélvica, que é o que ela está demonstrando aí. Tá? Na prática, o que nós temos? Ó? Nós temos um aluno aqui, ó, fazendo um agachamento overhead válido. Observe a base que ele está usando, ó, 30 graus aberto, mas está paralelo, ó, paralelo ao solo, não está fazendo retroversão, o calcanhar está ali, está legal, não está quase descolando, mas não está descolando. As costas estão eretas, porque ele está segurando o peso lá em cima. Meu, isso aqui é um agachamento com alto grau de dificuldade. Eu não consigo fazer esse agachamento hoje em dia, por causa do meu ombro. Nem eu. E aqui do lado nós temos um fisiculturista, meu aluno, que não consegue fazer um agachamento a vazio válido. Né? Retroversão pélvica, inclinação do tronco para frente. Olha que interessante, né? Esse camarada aqui, nessa época, ele estava já com acho, 43 anos já. 42, 43. Isso aqui é pré-pandemia. E nessa época, meu, esse cara competia no fisiculturismo. Competia. Tomava bomba pra caralho. Cara. A testosterona dele é 2000. 2000. Tá? E ele nunca teve... Ele tem uma genética boa. Tá? Eu não sei se eu botei mais fotos aqui, não dá para ver muito bem, tá? Mas a construção de membro superior dele era fantástica. Assim, o cara tinha um puta físico em cima. Baita dorsal, baita peito, baita braço, baita ombro. Em cima, ele era muito bom. Mas embaixo, meia boca. Meia boca. Ele treinava comigo e um outro treinador. Ele tinha 2 treinadores. Tá? E, velho, assim, ó, eu só conseguia botar esse cara para treinar inferior em máquina. Smith Machine, leg press, hack squat, extensão de joelho, flexão de joelho, entendeu? Aquela coisa. E vocês devem saber
que esse tipo de treinamento em máquina, ele é um treinamento auxiliar de finalização de um treinamento atlético de membro inferior. Treinamento atlético de membro inferior, ponto final, é agachamento em barra livre. Agachamento em barra livre, que tem que ter essa qualidade aqui, ó, pelo menos. Senão não vai ter desenvolvimento de coxa, não vai ter desenvolvimento de glúteo. Aí depois disso, depois de ter feito o agachamento livre, aí você bota o cara num leg press. Aí depois do leg press, você bota o cara numa mesa extensora, flexora, adução, abdução. Mas o mainstay, o principal, o primeiro exercício, aquele que tem a maior impacto, a maior demanda, tanto neuromuscular quanto metabólico, tem que ser um agachamento livre. Se o cara quer fazer uma musculação de alto rendimento. E esse camarada aqui, era impossível fazer isso. Então eu tinha que botar ele em máquina, e por mais peso, por mais volume, por mais tudo que tentasse fazer, e por mais bomba que ele tomasse, ele comia feito um robô também, fazia 8.000 calorias por dia. Não adianta. Não adianta, não adiantou. Então ele tentou durante alguns anos ali, competiu, tudo e tal, mas nunca ganhou nada, tá? Só, perdoe a palavra, só se ralou. Não vou usar outra palavra aqui, porque isso aqui está sendo gravado, né? Depois o YouTube desmonetiza aqui meu canal. Mas você sabe o que eu estou falando. O cara só se ralou, tomou um monte de bomba para nada. E nunca ganhou caneco nenhum de plástico. Enfatizando essa questão, então, do butt wink, né? Que é o que invalida o agachamento. Quer dizer, essa demonstração aqui, ó, a professora, ela está agachando ass to the grass. Sim, está agachando ass to the grass, mas está fazendo retroversão pélvica. Ela está demonstrando o padrão do agachamento. Ela não está fazendo um exercício de agachamento, ela está sem carga. Então, nessa condição, sem carga, não vai ter problema nenhum para ela em termos de saúde, não vai ter consequência nenhuma isso aí. É jovem, não vai ter consequência nenhuma. Agora, se ela tentar fazer agachamento nessa profundidade, com sobrecarga, e fazendo essa retroversão pélvica, vai ter consequências futuras para ela. Tá? Vai ter consequências futuras. Que eu coloquei aqui embaixo, ó. Predispondo a pessoa a uma protusão discal ou até mesmo uma hérnia de disco. Beleza? Posso seguir ou querem colocar alguma coisa? Vamos falar então agora um pouquinho de anatomia mesmo do tronco, né? Então nós temos aqui o famoso reto abdominal, que é o nosso músculo mais superficial. Os músculos internos, abaixo do reto abdominal, os responsáveis pela rotação e inclinação do tronco, é o oblíquo externo e o oblíquo interno. E o mais importante de todos esses músculos aqui, para o caráter funcional, que é o TVA, transverso do abdômen. Então, isso é uma coisa que talvez vocês já saibam, mas eu tenho que falar de qualquer maneira, mesmo que saibam, me desculpem. Treinar abdominais não é treinar core, é treinar o reto abdominal, para que se desenvolva hipertrofia nos gominhos, fazendo o famoso six-pack, né? Que é bonito, é bacana, mas em termos funcionais é praticamente zero. Na verdade, ops, cadê ele? Aqui. Na verdade, o músculo importante é o TVA. Do ponto de vista funcional, é o transverso do abdômen, porque é o músculo mais profundo de todos. É aquele que, quando a gente aciona o subsistema de estabilização intrínseca, ao qual ele é parte fundamental na parede anterior, né? Ele pressuriza toda a cavidade peritoneal, estabilizando
a coluna lá atrás, tá? A função do reto abdominal é flexão do tronco, não tem nada a ver com estabilização da coluna. O transverso do abdômen, aqui eu já estou dando um spoiler de anatomia funcional, ele tem seus sinergistas e seus antagonistas que estão relacionados a essa linha do trilho anatômico. Essa aqui é a linha anterior profunda. Essa linha aqui, só para a gente rever isso, né? Essa é a única linha 3D de dentro para fora que a gente tem. É o pau da barraca do corpo humano. Tá? E o TVA, como está nessa região aqui, ó, ele tem como sinergistas, não por acaso, né? Por causa do subsistema do core ao qual ele está inserido, o subsistema de estabilização intrínseca. Então, ele tem na parte superior como sinergista o diafragma, o oblíquo interno, que é o que mais... Ele tem as mesmas linhas, ou próximas, né? As linhas de penação do TVA, o oblíquo um pouquinho mais assim, e o TVA é mais assim, mas é sinergista. O quadrado lombar lá atrás, e embaixo o assoalho pélvico. Então, basicamente, aqui de sinergista, o que a gente tem? Subsistema de estabilização intrínseca, né? E os antagonistas desse cara são os caras lá de trás, são os extensores torácicos, eretores da coluna, o quadrado lombar e o glúteo máximo. Isso aqui, esses antagonistas... Deixa eu pegar o livro ali para mostrar para vocês. Esse livrinho aqui, ó, ele não tem em português, tá? É o livro do David Weinstock, NKT, Neurokinetic Therapy. Esse cara aqui é meu mentor, eu fiz curso da NKT e é em cima da NKT que eu desenvolvi o método R2FT. Só que o NKT, ele é muito difícil de ser ensinado. Eu fiz o curso, achei horrível. Achei muito ruim, muito difícil. O conteúdo que eu dou em um ano, eles dão em 2 dias, aqui, no final de semana. No final do segundo dia, eu estava assim, ó, flutuando, já não entendia mais nada. Enfim, tá? Mas nesse livro aqui, eu recomendo vocês a comprarem, porque ele tem toda uma lista de antagonistas e sinergistas de cada um dos músculos, tá? Baseado em trilhos anatômicos, anatomia funcional. O quadrado lombar vai ser um carinha que vocês vão trabalhar muito neles. Porque é o cara que mais vai apresentar problema nos quadros de lombalgia. Muito embora que a causa do problema quase nunca vai ser nele, né? O quadrado lombar é um coitado que sofre, mas ele não tem culpa de nada. Normalmente, os quadros de lombalgia, eles vão vir por aqui, ó. Pelo psoas, pelo ilho, pelos demais flexores do quadril, em função de que as pessoas passam muito tempo sentado, esses músculos da frente, os flexores, ficam facilitados, inibe o glúteo inibido espirra atenção para o quadrado e para o isquio. Esse é o mecanismo clássico das lombalgias. Então, o quadrado lombar, em termos cinesiológicos, ele tem função dupla, né? Tanto ele ajuda os oblíquos, esse sinergista ali dos oblíquos, né, a fazer a flexão lateral da coluna, quando acionados bilateralmente, sinergista dos extensores da coluna na extensão da coluna, paravertebrais. Também tem isso aqui, ó. Também ele é um sinergista da ventilação forçada.
quando vocês encontrarem uma pessoa com disfunção ventilatória, vocês vão ver também que essa pessoa tem o quadrado lombar facilitado. E logo aqui em cima, nessas costelas aqui, ó, está o serrátil posterior inferior, que é sinergista da ventilação, é um sinergista do diafragma, e todos eles têm conexão miofascial, ou seja, o serrátil posterior inferior também está linkado ao quadrado lombar. Então, quando a pessoa tem disfunção ventilatória, é batata que o quadrado vai estar também ferrado. Novamente aqui, né, do David, os sinergistas e os antagonistas do quadrado lombar. Não precisa decorar isso aí, tá? Nós temos, então, o grupo eretor da coluna, os chamados paravertebrais, que, diga-se de passagem, vamos colocar isso logo de cara, eles não têm função de levantar a carga do chão, né? Esses caras aí, eles são muito delicados. Eles são sinergistas da extensão e da rotação da coluna, do tronco, mas não é para levantar a carga do chão. Quando a gente vai levantar a carga do chão, o que a gente vai acionar? Pergunto para vocês. Fábio Mess, Jocelito. Quando a gente tira uma carga do chão, quem é que tira a carga do chão? Pô, gente, você tem que saber isso, cara. Subsistema oblíquo posterior, glúteo e dorsal, tá? Subsistema oblíquo posterior. Porque Oi? eu acho que o Marcelito falou, porque ele tá o... Eu falei com ele desligado. Agora Eu não estou vendo vocês, né? Eu tava com ele desligado, eu falei com ele desligado. Daqui onde eu estou, eu não vejo vocês, eu só vejo o slide. Tá? Então, quem tira a carga do chão é o subsistema oblíquo posterior. Então, como a maior parte das pessoas está com ou o glúteo ou o dorsal inibido, se vocês mandarem um burocrata, um cara que passa 8 horas sentado, tirar peso do chão em terra, sem fazer uma avaliação, sem fazer uma correção de alguma coisa nele, muito provavelmente vocês vão ferrar a coluna dele, porque vão botar a carga aqui nos paravertebrais, ao invés de ser no subsistema oblíquo posterior. Mas, então, só para dar nome aos bois aqui, ó, do medial, né, a parte mais medial para a lateral, a gente tem os espinhais, esses carinhas aqui. Esses carinhas aqui são os longuíssimos. E esse aqui, que tem origem no ilho e inserção nas costelas, é o ilho costal. Ilho costal, o mais lateral. Ilho costal, longuíssimos e espinhais, né? Que são os mais próximos ali, os mais mediais. Novamente, fazendo sempre essa conexão, né, com a anatomia funcional, a anatomia tradicional junto com a anatomia funcional. Qual é a linha a qual esses carinhas pertencem? A linha superficial posterior, né? Claro que dificilmente uma disfunção aqui dessa parte inferior do trilho é transmitida para cima, tá? Que tem essa interrupção aqui. O glúteo não faz parte dessa linha aqui, tá, gente? Nós temos a fáscia plantar, temos a panturrilha e os isquiotibiais embaixo, e aqui nós temos paravertebrais, esplênios, occipitais e fáscia epicranial. Naturalmente, se esses caras aqui são sinergistas, os antagonistas são os que estão na frente, que são os flexores do tronco e flexores do quadril, extensor do joelho, a linha superficial anterior. Isso aqui é muito importante a gente se lembrar e entender, tá? Os multífidos, eu destaquei os multífidos, mas todos os outros coleguinhas deles, tá?
os intertransversais, os interespinhais, o multífido e os rotadores, todos eles têm funções proprioceptivas, estabilização segmentar da coluna, além da função cinesiológica deles, que é sinergista, né, na flexão e na rotação dos corpos vertebrais. Mas a principal função deles é estabilização segmentar, é proprioceptiva. Tanto é que, já lá em 2007, foi determinado que pacientes com dor lombar crônica apresentavam atrofia dos multífidos. Na apostila de vocês, se vocês leram a apostila nessa parte aí, eu coloco ali a imagem de um multífido infiltrado de gordura. Certamente uma pessoa idosa, muitos anos com dor, disfunção, o multífido vai embora, ele desaparece, ele se torna infiltrado de gordura. Se verifica isso numa ressonância magnética. Quando isso acontece, gente, é uma adaptação anatômica irreversível, permanente, né? A pessoa vai ficar para sempre com dor. Beleza? O grande dorsal é um músculo que está para o tronco, assim como o glúteo está para o quadril. Tanto é assim que o glúteo e o grande dorsal trabalham juntos, sinergicamente, através do subsistema oblíquo posterior. E o grande dorsal, gente, é um músculo endemicamente atrofiado nas pessoas, tá? Endemicamente. Eu, quando deito as pessoas decúbito ventral, assim, é triste de ver a coisa assim. Tu vê as costelas da pessoa ali. Não vê músculo. Não vê músculo. E essa pessoa, esse paciente que está ali na maca, ou está com dor lombar, ou está com dor nos ombros, dor cervical, que não tem dorsal. Né? Então, o dorsal é um músculo importantíssimo na estabilização do tronco. Além, é óbvio, né, de todas as funções dele, né? E essas funções aqui, essas ações, a gente vai usar isso na hora de ativar o cara, né? Quando estiver na maca, tu vai fazer adução do húmero, aí tu bota o cara de pé, tu vai fazer extensão, né? Tu vai fazer depressão, enfim, tá? Aqui é a depressão, depressão escapular. Fundamental isso aqui para trabalhar, para restaurar a função aqui do complexo do ombro, que o dorsal tem como principal antagonista quem? Né? O elevador escapular e o trapézio superior, né? E esses carinhas aqui de cima ficam sempre facilitados, uma pedra, né? Inibindo o dorsal, que é o antagonista deles. Então, nas condições, nós vamos ver isso no módulo seguinte, né? No módulo 3. Como é que a gente conserta essa situação? A gente vai fazer liberação miofascial aqui nos caras de cima e ativar o dorsal. E aí está ele, né? O famoso subsistema oblíquo posterior, que forma o conjunto de sinergistas do grande dorsal. Junto com ele está o redondo maior, né, naturalmente, o redondo menor. E esticando um pouquinho a linha ali, o deltoide posterior. Se tu tens o redondo menor, naturalmente tu tem como sinergista do redondo menor o infra, né? A cabeça longa do tríceps, o peitoral maior e o coracobraquial também estão envolvidos no crânio. E aí a gente entra no diafragma. Diafragma. Gente, o diafragma é um músculo super importante para nós. E nós, como profissionais de educação física, nunca damos uma pelota para esse cara, né? O que o profissional de educação física quer com diafragma, gente? Não aparece.
por que esse cara é importante? Bom, a razão óbvia é a ventilação. É o principal músculo da ventilação. Mas nós já vimos antes, né, que o diafragma faz parte da parede superior do subsistema de estabilização intrínseca. Né? Logo, se esse cara está disfuncional, vai ter um subsistema do core disfuncional e essa pessoa vai ter dor lombar. Direto. As disfunções no diafragma, elas nunca ocorrem de forma simétrica. Normalmente, tu vai ver sinais de disfunção ventilatória, o mais óbvio deles é a costela elevada. Tu vai ver uma costela mais elevada que a outra. Também vai ver esternocleidomastoide e o escaleno facilitados. Tu vai ver os intercostais, que são sinergistas facilitados. Tu vai ver o quadrado lombar facilitado. Tu vai ver o serrátil posterior inferior facilitado. Tudo isso aí configura um quadro de disfunção ventilatória do ponto de vista neuromuscular. E, além disso, a gente vai pedir para a pessoa fazer o padrão de ventilação e tu vai analisar o que está acontecendo ali de errado. Ele tem 3 partes, né? A parte do externo, a parte das costelas e a parte lombar. Principal causa de disfunção, estresse. Claro que tem, por exemplo, os dentistas que têm uma propensão a desenvolver disfunção ventilatória. Por quê? Porque eles trabalham em cima da cara da pessoa. E eles não querem que o paciente perceba, sinta a respiração deles. Então, o que eles acabam fazendo? Eles fazem uma ventilação torácica, curta, apical. E, com isso, acaba ocasionando uma disfunção ventilatória. Observem as conexões miofasciais aqui, costais, ó, entre o quadrado lombar não está aparecendo, aqui está aparecendo psoas, né? Mas o quadrado lombar está ali atrás, o psoas está aqui, e todos eles têm conexões miofasciais aqui com o diafragma. Como eu falei, faz parte do subsistema de estabilização intrínseca. Descendo, então, agora do tronco para o quadril. Aqui no quadril, nós temos a seguinte configuração, pessoal. O quadril, assim como a articulação coxofemoral aqui no quadril, assim como a articulação glenohumeral aqui em cima no ombro, elas são articulações esferoidais. E todas as articulações esferoidais que a gente tem no corpo tem 2 sistemas de estabilização, que é o sistema local e o sistema global. O sistema local são todos esses caras internos aqui que vocês estão vendo, tá? Tipicamente, os rotadores externos e os rotadores internos e seus sinergistas. E o sistema global são todos os músculos fásicos. O sistema local é um sistema tônico, né? Ele é postural. E o sistema global é fásico, ele promove movimento. Então, é o glúteo, é o reto femoral, é o quadríceps, todo o quadríceps, né? Os isquiotibiais. Os abdominais também, na parte inferior, ali, fazem parte disso aí. Tá? Os adutores e isquiotibiais. Então, esses caras grandes, superficiais, eles compõem o sistema global. Que é o que nós estamos falando agora aqui, né? O sistema local é composto pelo glúteo mínimo, psoas ilíaco, assoalho pélvico, rotadores. Sherlon, dá um print nessa tela aí, por favor, Joselito. Eu também vou dar um print aqui. Sim.
Por que isso é importante? Tá? Pela artrose do quadril. Mais um spoiler, né? Mas é a contextualização clínica do que a gente está vendo aqui em anatomia, né? Tudo tem uma razão, né? Deixa eu passar aqui o próximo. E aqui está o sistema global, que são os caras aqui, os superficiais que eu já tinha falado. Então, tem os glúteos, né? Glúteo máximo, glúteo médio, o quadríceps, o TFL, esqueci de falar, o tensor da face lata, os adutores, naturalmente o sartório, que fica junto ali, e os isquios. Vocês se lembrem que nós, aqui na R2FT, nós trabalhamos com 3 modelos de disfunção. Só 3. Local para global, sinergista e antagonista. Ponto. Então, quando a gente trabalha com uma disfunção no quadril, esse sistema aqui salta aos olhos, né? Sistema local para global. Vocês vão ver lá na prática, quando a gente for testar o quadril em rotação interna e rotação externa. Espera aí. Minha mulher ligando, cara. Quando a gente testar em rotação interna e rotação externa, o quadril vai estar limitado. Os rotadores vão estar facilitados. Os rotadores é o sistema local. E vocês vão encontrar 2 coisas, 2 situações são possíveis, né? O sistema local facilitado, com o quadril trancado, e o sistema global glúteo ali inibido, ou o contrário. O sistema global, os músculos, por exemplo, o glúteo, né? Empedrado, duro, doído, facilitado, e o sistema local inibido. A artrose do quadril tem uma fisiopatologia nesse sentido, no sentido de inibição do sistema local e facilitação do global. Só que antes de aparecer uma artrose no quadril, a pessoa vai apresentar durante anos da vida dela, o que ela vai apresentar? Bursite trocantérica. Ou, traduzido, tendinopatia do glúteo médio. Os ortopedistas ficam loucos com isso, né? Tendinopatia, eles não sabem como tratar isso. Eles não sabem tratar tendinopatia do glúteo médio, porque é impossível tratar tendinopatia do glúteo médio através da medicina tradicional, não tem como, tomando remédio e fazendo choquinho e TENS, nunca vai arrumar isso. Nunca vai arrumar uma tendinopatia do glúteo médio só fazendo isso aqui. Então, o que acontece? Quando o sistema local está inibido, o cérebro, o sistema nervoso central, vai buscar a estabilização daquela articulação ali a qualquer custo. E esse custo é facilitar o sistema global. Então, o sistema global vai ficar sobrecarregado, porque ele, além de fazer a movimentação dos membros inferiores, ainda vai ter que fazer auxiliar na estabilização da coxa femoral. Só que o sistema global são músculos muito fortes, muito potentes, e vão jogar muito torque para dentro da articulação. Vai causar a tendinopatia do glúteo médio, vai causar a bursite trocantérica. E essa condição não tratada, depois de décadas, 70, 80 anos, vai ocasionar a artrose do quadril. Beleza? Spoiler. Professor, qual é ou quais são os flexores do quadril? Se vocês fizerem essa pergunta para um médico, para um fisioterapeuta, prontamente ele vai dizer: o psoas, meu filho. Beleza? De fato, o psoas é o principal flexor do quadril quando o ângulo de flexão do quadril se aproxima dos 90 graus.
Porém, vocês podem testar agora mesmo, se vocês esticarem a perna de vocês e colocar a mão no tensor da face lata, colocar a mão no reto femoral, colocar a mão no pectíneo ou no adutor e vocês levantarem a perna, vocês vão ver que todos esses músculos vão entrar. Então, todos esses músculos eles são sinergistas da flexão do quadril nos ângulos iniciais da flexão do quadril. E esse conceito é fundamental do ponto de vista clínico quando a gente vai tratar uma lombalgia. Porque na lombalgia vocês vão ver que só tem duas possibilidades, ou ela vem da frente ou vem por trás. Ou é do psoas e, consequentemente, os demais flexores do quadril que estão facilitados inibindo o glúteo. Esse é o cenário mais comum. Ou o outro cenário, o quadrado lombar está sendo exigido porque o glúteo também está facilitado, toda a cadeia posterior está facilitada. É um cenário menos comum. É isso. Então, flexores do quadril são todos esses camaradinhas aí que a gente vai ter que avaliar eles quando a gente for enfrentar um quadro de lombalgia. Os flexores do quadril, tá, têm seus antagonistas no glúteo máximo, no isquiotibial, eretor da coluna e no quadrado lombar. Por quê? Porque esses carinhas aqui de trás, o chamado grupo e cadeia posterior, né, que é o isquiotibial e glúteo, o que eles fazem? Eles fazem extensão do quadril. Claro, o isquiotibial também faz flexão do joelho quando em cadeia cinética aberta. Mas em cadeia cinética fechada, pezinho no chão, esses caras fazem extensão do quadril. Então, eles são antagonistas dos flexores do quadril. Então, aqui, só para reforçar essa questão aí a importância, né, do psoas e do ilíaco, são principais antagonistas do quadrado, são flexores do quadril 90 graus para cima, possui conexões miofasciais com o diafragma e assoalho pélvico, né, que é o que encaixa ele dentro do subsistema de estabilização intrínseco, e serve para aumentar a pressão intraabdominal, estabilizando a coluna ali no subsistema de estabilização intrínseca, além de auxiliar, né, na estabilização sacroiliaca junto com os glúteos, através do ligamento sacroiliaco, como a gente já viu ali atrás. Então, gente, esses caras aí são super, super importantes. Agora, tem um detalhe. Tem muito osteopata e principalmente fisioterapeuta, né? Quando eu falo fisioterapeuta, é fisioterapia clássica, que trabalha na internet ali. O Jocelyn sabe de quem eu estou falando. É aquele negão lá. Aquele negão americano lá. Não Vou falar o nome dele aqui. Que diz assim, ó, ele mostra num cadáver, uma peça anatômica, um cadáver. Olha aqui, ó. Ele tira toda a parte do abdominal dele, da pessoa, aí tem aquela capa de gordura embaixo, aí tira os abdominais, tira tudo, transverso, aí tem as vísceras, né? E lá embaixo que está o psoas. E aí ele diz assim, ó, olha aqui, olha onde está embaixo o psoas. E alguém acredita que tu pode fazer liberação miofascial no psoas? Então eu já estou prevenindo vocês com relação a essa situação que, com certeza absoluta, no futuro, breve ou longínquo, vocês vão se deparar com isso, vocês vão ver pessoas dizendo que não é possível fazer liberação no psoas, porque é um músculo muito profundo, músculo posterior, não é um músculo anterior superficial que a gente tem fácil acesso. E, de fato, o acesso ao psoas é complicado. Exige, vocês vão ver ali na prática,
um combinado entre vocês e o paciente. Que se o paciente for novato no negócio, né, vocês não explicarem direito o que vai ser feito, quando vocês entrarem com o cotovelo, com a mão ou com um instrumento ali, o cara vai travar o abdominal, não vai deixar vocês entrar. Quando isso acontecer, tu não força. Interrompe tudo. Explica, olha, fulano, eu preciso acessar teu pessoas. Ó. Toma o ar, pede para a pessoa tomar o ar, e aí solta o ar. E aí, quando ela soltar o ar, tu enfia a mão lá embaixo. E aí, quando você enfiar a mão lá embaixo, vocês vão sentir o psoas durinho. Vão sentir. É que é um acesso indireto, através desse monte de tecidos. É indireto. Mas nós garantimos a vocês que funciona. É possível, sim, porque tem a comprovação clínica de décadas. Não sou só eu que faço liberação no psoas, pelo amor de Deus, né? Todo mundo que trabalha com neuromuscular faz liberação no psoas. Então, isso tem décadas de comprovação clínica que funciona. Vocês vão ver isso na prática, que realmente é possível fazer a liberação no psoas, mesmo ele sendo um músculo posterior, estando lá embaixo. Só que o acesso é indireto, realmente é complicado. Pessoas obesas, né, homens com uma barrigona, vocês vão ter que entrar com uma ferramenta e entrar com força, mesmo, não tem jeito, tá? O acesso é complicado e o manejo do paciente, se é uma pessoa obesa, tudo isso complica ainda mais a coisa, tá? Novamente, aqui, lista de sinergistas e antagonistas. Não precisa decorar isso aí. Coloquei aqui, fazendo o link, né, com anatomia funcional, quem são os sinergistas da flexão do quadril. São todos os caras que pertencem à linha anterior profunda, todos eles. Todos eles. Por isso que eu digo que essa linha aí é uma linha importantíssima no corpo humano, é o pau da barraca. Porque o psoas está intrinsecamente, inequivocamente linkado à função dessa linha aí. Se o psoas está disfuncional, nenhum desses caras aí está funcionando direito e a pessoa vai ter dor direto, né? O glúteo médio é um músculo que a gente classicamente utiliza, né, para demonstrar o conceito de anatomia funcional. Porque, apesar dele ser classicamente considerado como um músculo que faz abdução do quadril, e essa é a principal função cinesiológica dele, não dá para esquecer que esse músculo ele é multipenado e as fibras anteriores têm função diferente das fibras posteriores, né? As fibras anteriores são sinergistas da flexão do quadril e rotação interna do fêmur, e as fibras posteriores, sinergistas da extensão do quadril e rotação externa do fêmur. Novamente, lista de sinergistas e antagonistas daquele livrinho ali do David. O glúteo médio é um músculo de importância piramidal no quadril, porque ele faz parte de dois subsistemas, né? Subsistema lateral, que é o que mantém a pelve estabilizada quando a gente está em apoio monopodal. O Joselito sabe muito bem do que eu estou falando, né? E o subsistema oblíquo posterior. Em termos de trilhos anatômicos, sinergistas e antagonistas do glúteo médio estão nessas duas linhas aí, né? Nós temos como sinergistas aqui, ó, toda a linha lateral, tá aqui o glúteo médio, né? Tensor da face lata, os peroneais, intercostais, esternocleidomastoide, esplênios, enfim, todos esses carinhas aqui da linha lateral. E os antagonistas são os caras internos, todos aqui da linha anterior profunda, porque o glúteo médio está aqui do ladinho, externamente.
Não precisam se preocupar com isso aí, isso eu coloquei apenas para ilustrar o quanto de problema pode dar um glúteo médio disfuncional. Tá? Assim, ó, é muita coisa, tá? O que é importante vocês se lembrarem disso aí? O glúteo médio vai ser um músculo frequentemente facilitado. Vocês nunca vão encontrar um glúteo médio inibido, tá? Nunca. Você sempre vai encontrar o glúteo médio junto com o glúteo mínimo facilitado. E isso vai ter uma consequência no quadril que vai ser a inibição dos adutores e rotadores internos. É isso. É isso que vocês têm que guardar dessa aula aqui, basicamente. Falando em adutor, nós temos uma porrada de gente aí, e além de ter uma porrada de gente, a função desses camaradas varia conforme o ângulo de carga que é aplicado a eles. Então, é óbvio, né? O grupo adutor, o que ele faz? Adução do quadril. Beleza. Mas, a porção proximal medial do grupo adutor é sinergista do quê? Dos flexores do quadril. Assim como a porção proximal posterior dos adutores é sinergista dos glúteos. Por isso que quando a pessoa está com dor lombar, o quadrado lombar está facilitado, o glúteo está inibido, quem mais vocês vão encontrar facilitado? Essa regiãozinha aqui, ó. Vamos botar a pessoa em decúbito dorsal, flexionar o quadril, espetar a mão nessa região ali, e a pessoa vai gritar de dor, aquilo ali vai estar facilitado. Por quê? Porque aquilo ali é sinergista do glúteo. Então, se o glúteo está inibido, vai jogar a carga ali. O Thomas Mears tem essa interpretação aqui do bíceps femoral, tá? Que é isso que eu estou falando para vocês. Então, a porção anterior proximal, tudo isso aí que eu falei para vocês, está descrito aqui, né? Eu não inventei nada, é do Thomas Mears. A porção anterior proximal, sinergista da flexão, porção posterior proximal, sinergista da extensão, e a porção medial possui conexões miofasciais com a cabeça curta do bíceps femoral, essa aqui, ó, tornando o quarto isquiotibial. Finalizando aqui, praticamente finalizando, deixa eu ver, não, finalizando não, vai entrar no assoalho pélvico agora. O assoalho pélvico ele faz parte do subsistema de estabilização intrínseca, né, do core, e é um músculo que dá muito problema. Ele tanto pode estar inibido, quanto pode estar facilitado. E aí acontece aquela situação que, inclusive, nós já tínhamos falado antes, né, das meninas, mulheres jovens, 25, 30, 35 anos, nulíparas, nunca tiveram filho de jeito nenhum, né, e que se urinam nas provas de crossfit ou levantamento, o powerlifting mesmo, né? E acham isso tudo muito normal, né? O YouTube está cheio disso. O que é isso, né, gente? Vamos analisar assim, por que ocorre a perda urinária numa mulher jovem? Por que ocorre a perda urinária numa mulher idosa? São dois cenários completamente diferentes. Numa mulher jovem com perda urinária, vocês vão fazer uma interpretação por facilidade. Os músculos do assoalho pélvico pertencem ao subsistema de estabilização intrínseca. Essa moça está com esse subsistema disfuncional. Se o assoalho pélvico está facilitado, muito provavelmente o diafragma dela está inibido, os músculos da ventilação estão inibidos, o oblíquo está inibido, o TVA está inibido,
E o assoalho pélvico está ali embaixo, desesperado, tentando manter a estabilização daquele subsistema. Ou seja, ele está facilitado. E aí a pessoa, a guria, exige desse subsistema no máximo dele quando está fazendo um levantamento olímpico, quando está fazendo um agachamento, quando está fazendo um terra. Ela tem que travar esse subsistema no máximo. Mas o assoalho pélvico já estava facilitado, já estava contraturado antes. E ela bota uma carga extra em cima dele, do coitado, está com a bexiga cheia, perda urinária, incontinência, se urina. Então, essa é a explicação, essa é a interpretação neuromuscular nossa aqui, da R2, mas de todo o raciocínio neuromuscular, tá? Qualquer um que trabalhe neuromuscularmente vai ter essa interpretação desse fenômeno. E essa guria, se quiser arrumar isso e não nos conhecer, ela vai numa fisioterapeuta pélvica. E a fisioterapeuta pélvica aprendeu o que na faculdade? E perda urinária significa assoalho pélvico fraco. E aí, gente, ela vai dar para essa moça que nunca teve filho, que tá com o assoalho pélvico facilitado, vai dar exercícios Kegel para ela. Pergunto a vocês, Fábio Mess e Joselito estão fora. Pergunto a vocês aí, Shelon e o Márcio, sabem o que é Kegel? Não estou ouvindo. É Eu já trabalhei numa empresa que vendia produtos de fisioterapia pélvica. É um aparelho que se introduz na vagina da mulher que é utilizado para ela fazer a apreensão dos músculos e fazer o estímulo do músculo da região pélvica, né, da mulher. Perfeito, perfeito. É isso. Então, esses objetos têm ou pesos ou dimensões diferentes e a mulher tem que fazer a contração dos músculos da vagina para tonificar os músculos. Só que o que acontece se essa mulher tiver com o assoalho pélvico facilitado, for uma jovem, e fizer Kegel? Pergunto a vocês agora. Já tem que ter uma noção disso. Só vai piorar o caso, né? Não vai adiantar, porque o músculo ele já está, querendo ou não, trabalhando mais do que ele deveria. Ele está facilitado. Exato. Isso. Ele está facilitado e vocês vão botar carga em cima do músculo facilitado. Só vai piorar o quadro dela. Só vai piorar. Só vai piorar. Agora, outro cenário. Vocês estão lidando com uma senhora de 70 ou mais anos. Quantos filhos a senhora teve? Ah, tive 4, meu filho. E foi por parto ou cesárea? Todos por parto. Uma senhora de 70 anos, com 4 filhos por parto. Aí é a seguinte, pergunta é a seguinte: a senhora tem urgência urinária ou perda urinária? Ah, sim, meu filho, tem. Então, essa senhora está, de fato, com o assoalho pélvico dela inibido. E vai ser recomendável fazer Kegel. Então, vocês observem o poder do nosso raciocínio clínico para fazer o diagnóstico diferencial correto entre uma coisa e outra. Porque aqui no Brasil, lembre-se, aqui no Brasil, ou o cara está forte ou o cara está fraco. Esse conceito de inibido e facilitado não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Então, o pessoal da medicina, o pessoal da fisioterapia desconhece isso. Ou está forte ou está fraco. Não existe isso, facilitado ou inibido. E causa esse tipo de problema. Tá? Aqui estão as camadas. Não vou entrar em detalhe disso aqui. Mas aqui tem um videozinho que mostra como que o conjunto desses músculos funcionam, né?
Então, basicamente, a função dos músculos do assoalho pélvico é acionar os esfíncteres, né? Tanto o esfíncter anal quanto o ureter, né? Os esfíncteres do assoalho pélvico, beleza? Então, as ativações pode ser tanto os exercícios Kegel, né? Qualquer ponte, qualquer coisa que ative o quadril vai ativar também o assoalho pélvico. Fazer força para reter urina. E aqui estão os objetos. Ó. E se a pessoa está com o assoalho inibido, ó, todos esses problemas aqui podem ser facilitados. Mas observe o seguinte, ó, nessa imagem aqui, ó, benefício dos exercícios Kegel, ou seja, fortalecimento. Ó. Olha essa imagem aqui, ó. Dor no intercurso, dor na relação sexual. Só que isso aqui está errado. Porque dor na relação sexual não é assoalho inibido, é o contrário. Dor na relação sexual é assoalho facilitado. Tá? Isso aqui está errado. Mas o resto está certo. E como é que a gente faz a avaliação disso, gente? Ponta do dedo nessas regiões aqui, assinaladas com a flecha. Tá? Quando a gente for... O assoalho pélvico tem, portanto, a porção anterior e a porção posterior. Tá? E quando a gente testar isso aqui e a pessoa, a mulher, referir dor, está facilitado. Tá? Fazer liberação miofascial nessas regiões, principalmente na posterior, vocês podem imaginar que é uma coisa delicada. Tá? E por essa razão que eu tenho aqui na minha clínica uma caixinha de luvas de procedimento. Tá? Porque sempre que eu vou tocar na pessoa nessas regiões, eu explico o que eu vou fazer e calço as luvas. Tá? Aí vai dar tudo certo, não tem problema. O David Weinstock, isso aqui eu tirei do David, tá? O David Weinstock tem essa... Como ele não faz liberação miofascial, e essa é uma das diferenças entre nós e eles, ele não faz liberação miofascial, ele tem mecanismos indiretos de fazer a liberação dos músculos, que é utilizando o princípio da cocontração reflexa, a lei de Sherrington, né? Então, uma maneira, mas eu não uso isso aqui, tá? Clinicamente, eu faço a liberação, realmente eu faço a liberação miofascial com a mão mesmo, classicamente, eu não faço isso aqui. Não acredito que isso aí funcione, tá? Basicamente significa tu fazer flexão do quadril e adução, né? Então, em tese, fazendo flexão do quadril junto com a adução, tu vai soltar os músculos do assoalho pélvico. Eu não acredito muito nessa historinha, tá? Nunca usei isso aí. Mas eu coloquei aqui porque, eventualmente, vocês vão se deparar com isso aqui em algum livro, tá? Em alguma postagem, tá? Então, eu acho muito importante que, quando vocês façam um curso aqui comigo, no futuro, jamais vai acontecer de vocês, mas isso aqui eu nunca vi, não vi isso aqui lá no curso do Ivantes. Não vai acontecer, tá? Os rotadores externos são esses aqui, né? O principal deles é o piriforme. O cara que mais dá problema é o piriforme. Tanto é que existe a síndrome do piriforme, que nada mais é do que a facilitação desse carinha pinçando o nervo ciático que passa bem entre ele e o gêmeo superior, aqui embaixo. Tá? O nervo ciático passa naquele espacinho ali, ó, e desce aqui para o membro inferior. Esses rotadores, eles vão estar facilitados, muito comum disso acontecer, gerando a famosa síndrome do piriforme, que vai dar um sintoma semelhante a uma radiculopatia, uma lombalgia clássica, uma citolombalgia lá
onde o nervo ciático é comprimido pelas facetas, ou por um osteófito, pelo corpo vertebral, ou por uma hérnia, alguma coisa aqui em cima, tá? Mas nós vamos ver na prática testes, que é o slump test, que dá para fazer o diagnóstico diferencial entre uma coisa e outra. Os rotadores internos, como eu tinha falado anteriormente, o glúteo médio, coitadinho dele, as fibras anteriores do glúteo médio são sinergistas da rotação interna, rotação medial, assim como o glúteo mínimo e o tensor da fáscia lata. O tensor da fáscia lata é o cara que mais vai dar problema naquela clássica situação, quando vocês deitarem a pessoa na maca e os pezinhos ficarem caídos para o lado, em rotação externa. Tá? Vocês vão ver isso ali na nossa prática. E pezinhos estão para fora, né? Mas a pessoa não caminha feito um pato, né? A pessoa caminha assim, né? Quem é que está fazendo o trabalho de botar os pés alinhados? O tensor da fáscia lata. Então, quando os pés estiverem em rotação externa na máquina, pode contar de certo que o tensor da fáscia lata vai estar gritando ali de facilitado. Pessoal, 19 horas e agora começa a anatomia funcional, que eu vou deixar para a nossa próxima aula. Deixa eu interromper aqui. E agora, deixo aqui com vocês a palavra, principalmente os nossos colegas com mais experiência, o Joselito, o Fábio, para trazerem histórias aí com relação ao quadril, síndrome do piriforme, bursite, enfim, todas essas coisas que a gente viu aí. Joselito. Opa, tudo bem? Hoje eu atendi a Nathalie. A Nathalie está com 19 anos, né? Sente dores de joelho, né? Agora a gente já resolveu tudo do processo da pelve, né? A gente resolveu pela pelve, né? E hoje ela veio com bastante dor. A gente teve que trabalhar, liberar o psoas, ilíaco, teve que pegar também a parte de adutores ali também, tá bem complicado hoje, sentia posterior de coxa, bastante piriforme, e como falou, não tem quem tenha dor na lombar ali, ou que tu vai tocar no glúteo médio. Todo mundo que tocar no glúteo médio tá ativado, não tem como, né? Fizemos todas as ativações hoje, e ela saiu inteira, né? Eu tratava ela durante a semana aqui, agora ela está estudando em Tramandaí, e semana passada ela não conseguiu vir, né? E essa semana ela veio, ela está com um quadro bem melhor, bem melhor. Como eu falei, né? O joelho dela já aliviou bastante, já não apareceu mais essa dor no joelho, né? E era tudo do quadril. E é uma das coisas que eu mais pego hoje, né? Eu pego muito agora dor cervical, cintura escapular, aquela região de ombro, né? Cervical, ombro, né? Mas o mais normal mesmo é região lombar, quadril, né? Hoje foi 3 assim. São 3 pessoas. Dona Leni, a Vanessa e a própria Nathalie. Ele me ajudou aqui. E esse conteúdo que a gente viu, tu usa direto. Direto. Perfeito, né? Perfeito. Fábio, tem alguma coisa para colocar aí da tua prática, aí, com tu mesmo, né? O teu problema, né? Eu tenho um problema que tá se curando. Eu tô me arrumando aqui, professor, porque eu tô saindo para trabalhar de novo, tá? Só para te avisar. Então, eu tenho meu problema no meu quadril, né, que eu desenvolvi com as viagens indo e voltando a Florianópolis, que em média por semana, às vezes dava 24 horas de viagem, né? Eu ia e voltava 4 vezes a Florianópolis e desenvolvi uma dor crônica no quadril. Professor, lembra, né, que num dos cursos lá eu fiquei como cobaia
e realmente foi bem crítico, mas felizmente, né, eu fiz um raio-x para ver se era algo ósseo, né, e não detectou nenhuma lesão Deu um Faber positivo, né? Me lembro. Exato. Eu desconfiei que tu estava com câmera e um pinça. Mas tu não tem câmera nem pinça. não, tanto é que as posturas que foram feitas, eu não consegui entrar no site lá para baixar de novo as imagens, né, do raio-x, mas ele me mostrou, né, eu disse, tem algum desgaste, apresentou algum desgaste? Ele disse, não apresentou desgaste nenhum. Ele disse, por enquanto, o que tu tem é dor local, ou seja, tá te avisando que tu tem que diminuir esse ritmo e trocar, porque ele disse, como tu mesmo já sabe, como tu mesmo trabalha com isso, tu sabe que futuramente é uma futura lesão, né? Deixa o Fala. Juscelito falar. Olha só, até para confirmar isso aí tudo, eu descobri o R2-FT por uma indicação cirúrgica, né, de fêmur, né? Lembra, Ivan? E aí a gente começou o trabalho, foi assim que eu descobri, né? E outra coisa, por volta aí de 5, 6 anos atrás, né, Ivan? Sim, 6 anos. As minhas dores de 10 anos atrás, hoje, é completamente controlado com o método R2FT. Fábio, tu vai estar aqui na prática, né, velho? Quando é que é a prática? Dia 10? Não. Dia 24 de maio. 24, sim. Aham. 24 de maio. Porque aí a gente vai te pegar de novo, principalmente, né, para ver, te ajudar aí, né? Tá. Não vou estar. E o que aconteceu? Com esse problema do quadril, essa dor crônica no quadril, eu comecei a sobrecarregar o meu lado direito. Sim. Ao invés de me posicionar com o peso distribuído, eu tirei do lado esquerdo e passei para o lado direito. E agora eu tô com dor no joelho direito. Uhum. Então é para ver o que é o desalinhamento corporal, né? Sim. O que causa. É em cascata o negócio. É em cascata, exato. Então é hora de parar e fazer geometria e balanceamento, né? Como a gente diz. Agora, dia 24, a gente te trata. Show. Compensação gera disfunção, né? Exato. Márcio, quer colocar alguma coisa? Olha, consegui visualizar muito isso da aula de hoje em mim, né? Que na última aula prática ali a gente até fez um pouco de quadril também, né? Quer dizer, a gente fez até um pouco de peitoral ali, mas mesmo sendo mais para quadril ali, as dores que eu sentia na lombar ali, perto do glúteo também, que já vinha sentindo isso muito por causa de contratura, de treino, de compensação. Já pude reviver esse conteúdo aqui hoje. Legal. Diego, quer colocar alguma coisa? Então, professor, bom, a aula é excepcional, maravilhosa a aula, estou aprendendo bastante, reaprendendo bastante, né? E bastante coisa que a gente viu na aula hoje eu vejo na academia que eu trabalho, né? Os problemas posturais e excesso de carga, onde acaba aumentando e facilitando esses tipos de lesões aí que a gente discutiu em aula hoje. É isso aí. O nosso objetivo último aqui, né, na R2, é dar essa visão mais clínica das coisas, né? Porque, gente, o negócio da musculação de estética, assim, é legal, é bacana, tem mercado para isso, né? Todo mundo começa por aí e não tem problema nenhum de fazer esse tipo de trabalho, desde que o trabalho que a gente faça não agrave nenhuma condição da pessoa, né?
E outra, eu acabei de mostrar, a aula começou hoje com aquela mulher lá que eu mostrei para você, que queria todo curso, queria coxa e bunda, mas ela tem uma puta de uma dissociação lombopélvica, não vai ter nunca. E ela gastou 23 anos da vida dela tentando isso, e nunca ninguém explicou para ela. Então, para aquelas pessoas que disserem, o trabalho de... tua hora está muito cara. Diz assim, minha velha, assim, o que é mais caro é o teu tempo. Tu já pensou tu passar 20 anos fazendo merda e não conseguir nada? Isso é caro. Isso é caro. Não é a intervenção de vocês, o conhecimento de vocês. O conhecimento de vocês não é caro. O que é caro é o tempo das pessoas. Perfeito. Não tem volta. Entendeu? Então é isso que vocês têm que colocar para os pacientes, para os clínicos, para os alunos de vocês, quando eles vierem argumentar que o teu honorário é caro. Caro é um cacete, caro é o tempo da gente. A vida da gente é cara. Perder tempo fazendo porcaria, merda, achando que está fazendo algum trabalho, não está fazendo nada, não está conseguindo fazer nada. Entendeu? Então, essa é a visão que eu quero passar para vocês, ou seja, fazer realmente um trabalho de saúde pública, né? Uma intervenção técnica de saúde, um troço técnico, verdadeiro, genuíno, não uma enrolação, não uma fazer de conta que a gente está trabalhando, entendeu? Como tudo aqui no Brasil é feito, né? Tudo é de mentira, mas nós aqui não, nós trabalhamos de verdade. Pessoal, 19h10, dei meu recado hoje, vamos dar seguimento semana que vem com anatomia funcional, tá bom? Agradeço a paciência, a presença de vocês, Jocelito, Fábio, Márcio, Diego, o Xelô que estava aí. Muito obrigado a vocês por estarem aqui comigo nessa hora, no sábado. E o Jocelito amanhã tem reunião, hein? Sim. Ficou para 5 horas? 18 ou 17 horas, o que fica melhor para ti? À vontade. Eu acho que 17. Aí é porque se ela se estender, né? A gente consegue. A ideia não é se estender, né? Amanhã nós vamos fazer uma reunião técnica entre os clínicos. Eu não botei o link ainda. Eu vou fazer agora isso, tá? Eu já mando ali no grupo dos clínicos ali. Tá bom, pessoal? Perfeito. Agradeço imensamente a presença de vocês. Bom fim de semana para todos. Bom final de semana. Até a próxima semana. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Abraço. Bom final de semana. Abraço. Encerrando aqui.